A paz de Cristo. Número capítulo 32, versículo 23. Ele diz assim: porém, se não fizestes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Até quando o seu pecado vai ficar escondido? Ah, eu não vou confessá-lo, não. E se eu continuar escondendo? Porque tem gente que erra, sabe o que diz? Ele diz assim, ó: ah, eu não vou ver esse pastor, essa pastora, não. Ah, e se eu continuar ocultando? Vai dar certo, né? Porque faz tanto tempo que eu estou escondendo. Mais um aninho, mais 2. Ei, não fala nada pra minha mulher, não. Não fala nada, não. E se eu continuar ocultando? E se eu não confessá-lo? Eu temo. Porque esse pecado, ele vai te encontrar. E no dia do seu julgamento, para te mandar você direto para o inferno. Alguns, sabe, o pecado, ele vai te encontrar. E no dia do seu julgamento, aí vai ser tarde demais. Em Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos corações dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Alguns, o pecado, só vai encontrar você no dia do seu julgamento. E lá, não vai haver condição de se arrepender, não. E olha o que diz o Apocalipse 20, 11 e 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu. E o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé, diante do trono. Então abriu-se o livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e um morto foram julgados. É essa hora, os livros, eles se abriram. Os livros que vai estar registrado ali os pecados. Os pecados que vão encontrar o impenitente. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e o além entregaram o morto que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte. E se eu não confessá-lo? E se eu não tratá-lo com ele? E se eu não me arrepender? Temo. Eu temo que ele te encontre. Porque só no dia do teu julgamento, só lá, para você ficar sabendo, quando se abrir os livros, tem um livro que tem Malaquias 3,16, que é chamado ali o livro memorial. E ali é os registros de Deus. Lá vão estar todos registrados, os seus pensamentos, as suas obras, as suas palavras, as suas omissões. Lá o pecado vai te encontrar. Isso é muito sério. Tome cuidado, pastores. Tome cuidado na hora que estiver preparando o sermão. Para que você não esteja preparando a sua própria sentença. Que Deus dê graça para você pregar. Cuidado, pastores, ao preparar os seus sermões. Cuidado, porque você pode estar preparando a sua própria sentença.
E se eu não me arrepender? E se eu não confessar? Eu temo, porque o pecado te encontrar só no dia do teu julgamento. Agora trema. Em Eclesiastes 2,14. Deus há de trazer juízo a todas as obras e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus há de trazer juízo até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Ele está falando aqui do julgamento. O que você deve estar perguntando? Como resolver essa parada? E eu vou te dizer uma coisa tão simples. Escuta esta frase que eu vou te dizer. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. O que você tem que fazer? Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele, você, e o mate. Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele, você, e mate. E como que eu mato o pecado? Encontre ele, confesse ele, se arrepende dele, se abandone dele, antes que ele te mate. Não espere o pecado te encontrar. Encontre ele, você, identifique-o, lide com ele, exponha ele, confesse ele, se arrepende dele e abandone ele, antes que ele te mate. Olha, se você não encontrar o seu pecado e se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Como você resolve? Hoje ainda, lide com o seu pecado. Eu não estou falando aqui de pecado só de matar e adulterar, não. Eu estou falando também de fofoca. Isso é pecado. De cobiça. Isso é pecado. De rancor e ressentimento. Isso é pecado. De inveja, ódio e raiva. Isso é pecado. Avareza. Isso é pecado. Propina. Isso é pecado. Coisas ilícitas. Isso é pecado. Sujeira. Isso é pecado. Dinheiro. Isso é pecado. Balança enganosa. Isso é abominação para o Senhor. Olhe a nota fiscal, lerite, os financiamentos, o juro, o suborno, a propina. Isso é pecado. Internet, clica aqui, clica dali, no site, olhando pornografia, imoralidade. Isso é pecado. Eu não estou falando de acidente, inclinação e tentação, não. Eu estou falando aqui da prática. Pecado não confessado, hábito, coisa suja, fornicação. O que você está alertando com essa mulher? Essa mulher, ela não é sua. O que você está alertando com esse homem? Esse homem não é seu. Ira, explorado, gula, apetite desordenado, gula, glutonaria. O Deus é o ventre, pecado, rancor, inveja, barreira, falta de perdão. Se você não encontrar o seu pecado vai te encontrar e vai te matar. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examine a vós mesmo para ver se está na fé. Faça um autoexame.
O pecado está a caminho. Ele está vindo. Ele já foi lançado. E se você não lançar e não encontrar o seu pecado, ele vai te atingir e vai te matar. Lide com o seu pecado. Arrependa-se dele. Confesse-o. Tome ele pelo chifre. Confesse-o. Lida com ele. E lida com ele com gravidade. Chore. Honre. Se arrepende. Seja batizado com convicção do pecado antes que ele te encontre. Porque quem encontra as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confesse os deixa alcançará misericórdia. O perdão, ele é para nós. Não importa qual é o pecado, desde que você lide com ele, desde que você o confesse, desde que você o abandone, e há perdão, Vinde, arrazoe-me, ainda que os vossos pecados são verniz como escarlate, e se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, se trarão branco como a lã. Arrependimento é o caminho. Confissão, lidar com ele, é o caminho. Fica na paz de Cristo.